Bom, e mudando, como eu falei, de assunto, investigações conduzidas pela Polícia Federal descobriram que o grupo terrorista libanês, o Hezbollah, recrutou brasileiros para ataques contra a comunidade judaica no Distrito Federal. Olha só aí, hein, gente? A PF conseguiu evitar o atentado após receber alertas enviados pelos Estados Unidos. Vídeos mostram que sinagogas e um cemitério israelita, localizados na capital federal, foram monitorados. Os endereços fazem parte de uma lista encontrada com um dos acusados. A lista tem 8 locais representativos da comunidade judaica em Brasília e em Goiás, além de um levantamento sobre um rabino. Os vídeos estavam guardados online e o e-mail de acesso à conta é de Lucas Passos Lima, preso pela Polícia Federal em novembro de 2023, quando voltou da segunda viagem que fez ao Líbano. Ele é um dos brasileiros que, segundo as investigações, foi recrutado pelo Hezbollah. Michel Magu, de fato, esses grupos terroristas aí têm poder mesmo de recrutar, de fazer novos seguidores, e é um alerta para o Brasil. Como é que você vê isso? Com certeza é um alerta não só para o Brasil, mas para o mundo. Nós temos que lembrar que há pessoas do Hezbollah ou que são simpatizantes partidários. Primeiro, temos que caracterizar aqui o Hezbollah. Hezbollah, além de ser um partido político, um partido ideológico, religioso e que tem dentro das suas grandes conquistas ter um armamento bélico maior que o próprio exército libanês. Então, é um grupo paramilitar que tem independência financeira, política e, ao mesmo tempo, influencia diretamente na política internacional que faz o Líbano. Tem congressistas, tem ministros, não é uma questão simples de a gente elucidar. E, ao mesmo tempo, existe a conotação dos vínculos internacionais que eles têm com o Irã e com todo o mundo xiita, que é onde eles também têm penetrações claras de poder divulgar ideologicamente suas ideias e, ao mesmo tempo, sim, assim o fazer e recrutar. Nós temos o grande referente mundial do Hezbollah, o grande orientador, conselheiro político e também de ações militares e de treinamento do exército, que é o Irã. Então, nós não podemos esquecer dessa força geopolítica que se vincula entre eles, todos os países xiitas do mundo. Então, voltando à sua pergunta, Alex, sim, eles têm poder de recrutar, não só aqui no Brasil, poderão recrutar na União Europeia, poderão recrutar nos Estados Unidos, poderão fazer uma telha de ação em conjunto, porque é sim um partido ideológico que tem também nas suas formas de conduzir, também tem um pouco a conotação religiosa. Então, para poder falar do Hezbollah, tem que se fazer um estudo sociológico, antropológico e também filosófico do que eles pregam. Então, para resumir, não é simples, não é fácil e é preciso, de fato, a gente ter uma cautela muito grande neste momento, e por isso a gente sempre que pode prega pela paz, prega por ter um cessar-fogo entre Israel e Hamas, porque isso sim pode ter um ataque globalizado em qualquer lugar do mundo, pode se provocar ações como estas que possa prejudicar a toda a comunidade judaica do mundo. Então, a gente espera que não tenha uma escalação globalizada esta guerra que já está ceifando vidas e gerando muito ódio pelo mundo como um todo. José Menezes, o Brasil deve agir, né, para evitar que os tentáculos, né, desse grupo terrorista Hezbollah possa cada vez mais fazer adeptos aqui no nosso país.
Alex, veja bem, a primeira ação teria que ser feita pelo próprio governo federal com relação a declarações, né, desastrosas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba fazendo aí com relação a certas ações, né? Sem dar proteção, por exemplo, a questão aí de pessoas ligadas ao Hamas, aqui no caso o Said Tenório, que recebe comendas do governo federal e está por aí. Aí, diante disso, há alguns brasileiros que pensam diferente, se sentem aí na liberdade de poder procurar o Hezbollah e ser soldado também do Hezbollah, porque na verdade o Hamas acaba sendo um braço aí também do Hezbollah. É uma guerra religiosa que estava praticamente inserida no Oriente Médio e algumas ações eram feitas aí simplesmente, às vezes, nos Estados Unidos, agora ramifica para todo mundo. Isso é muito triste, né? Ou seja, preparar soldados para atacar judeus em outros países que não em Israel. Por quê? Porque, de certa forma, vai atacar diretamente ali o povo judeu em Israel, porque existe, claro, parentes, amigos e tudo mais em qualquer parte do mundo, né? Isso é muito triste, quando essa guerra é uma guerra desigual, chega a esse ponto, ou seja, recrutamento de soldados para atacar quem você não gosta, quem você acredita que possa estar atrapalhando o que pensa aí o pessoal do Oriente Médio em todo sentido. É muito complicada a situação. Tá certo. Só deixar claro, José, me permita fazer esses alertas, porque eu acho que é importante. A gente não pode misturar Hamas com Hezbollah. São duas coisas totalmente diferentes. Primeiro, Hamas, a sua conotação majoritariamente dos seus seguidores é sunita e não é xiita. A sua referência do Hamas é, de fato, a Irmandade Árabe e também o Catar e a Arábia Saudita. Diferentemente do que é o Hezbollah. Talvez tenha um ponto em comum, que é o fornecimento de armas e de organização e treinamentos do Irã. Isso sim, mas religiosamente eles seguem tradições diferentes. Dentro do islamismo há diferentes vertentes. As majoritárias é o xiismo e o sunismo, e o Hamas é do sunismo e o Hezbollah é do xiismo. Então, existe sim o apoio à causa palestina dentro das orientações ideológicas, políticas do Hezbollah, então acabam apoiando o Hamas, mas não são convergentes na forma de viver o islamismo. Esse é um ponto. E outro ponto que quero destacar é a força política dentro do próprio Líbano que o Hezbollah tem, que não tem um Hamas dentro do seu próprio território, porque existe uma democracia parlamentarismo no Líbano, onde o Hezbollah é uma das maiores bancadas, com mais força, com mais influência, que o Hamas não tem na Palestina. Pois é, Michel, eu concordo com isso que você falou, só que o Hezbollah, ele acaba fornecendo, como você disse, armas, colocando o Hamas como se fosse um braço, porque todo o armamento que existe, que foi colocado lá na faixa de Gaza, todo mundo sabe que foi colocado principalmente pelo Hezbollah, independente dessa questão da tendência um pouco religiosa, é como aqui os cristãos do Brasil, ou seja, católico e também o evangélico, na verdade, eles não são a mesma corrente, é diferente um pouco as correntes, mas todos convergem aí para o mesmo fim. Tá certo, 8 horas e 18 minutinhos, vamos seguindo que temos muitos assuntos aqui. Queremos mais uma vez dar um bom dia para quem está nos acompanhando através das nossas plataformas digitais, pelo rádio, também no nosso canal no YouTube. Queremos dar bom dia para o Manuel Bartolomeu. Ele diz: bom dia, Alex, parabenizo o comentarista Josiel pela correção ao comentário do Matheus. Bom dia a todos, Manuel de Água Branca, Alagoas. Tá vendo aí, Josiel? Água Branca, Alagoas, nossa audiência chegando. É o Manuel Bartolomeu, lá de Alagoas. Obrigado, Manuel, muito obrigado aí pela audiência, né? Um abraço a todo o pessoal de Alagoas, né? Um abraço sincero. É um local muito bonito, gostoso de visitar, viu? Tá certo. E o Matheus ainda rebateu, falou o seguinte: eu falei sobre o movimento de ódio e preconceito. Será que fui claro? Parece que a interpretação está bem ao pé da letra. Choca, né? Segundo a opinião aqui do Matheus.